Olá, estamos começando nossa quinta aula falando sobre Excel, ok? 2007, tá bem? Microsoft Excel 2007. Muito bom. Na última aula, então, falamos dos operadores, ok? O que a gente vai começar a utilizar para fazer as nossas contas, né? Os nossos cálculos. Falamos aí, então, da multiplicação de células por células, ok? Legal, vamos testar isso, vamos ver como isso funciona, tá bem? Então, nós vamos testar já já, só mostrando aqui. Por exemplo, aqui, ó, A1 e B1, ok? Se eu vou somar os dois, na C, por exemplo, então eu vou colocar um sinal de igual, aqui caminhando para a coluna D, E, e onde apareceria aqui o F. Então eu tenho aqui a fórmula. Eu vou digitar na célula C igual, vou clicar ou andar com as setinhas direcionais até a célula A. Aí eu vou colocar um sinal de mais e vou clicar na célula B, ou caminhar até ela e dar um Enter, ok? Quando eu faço isso, ele faz o cálculo, ele faz a soma, perfeito? Isso vale para todas as células aqui. Vamos testar isso aqui na nossa planilha, né? Abrindo o Excel. Bom, essa planilha aqui, nós vamos deixá-la aqui, vamos utilizar, né, esta outra planilha, a planilha 2, ok? E aqui nós vamos colocar, vou renomear, clicar com o lado direito do mouse sobre ela, renomear, vou colocar o nome de cálculos simples, ok? Que são os primeiros cálculos que iremos fazer. Então vejam, numa pasta de trabalho, eu tenho uma planilha que continuará lá. Quando eu quiser utilizá-la, ela estará pronta para uso. E tem uma outra que eu vou agora calcular. Então eu vou colocar, digitar 10 e digitar 20, ok? Estou andando com as setinhas direcionais. Eu coloquei 10, coloquei 20, ok? Vou selecionar essas duas colunas e formatar aqui para ela ficar centralizada. Então, tudo que eu digitar agora será centralizado. Ou posso copiar, vir para as células de baixo e colar. Ó, dá um Enter ou vou lá e dou um colar, ok? Para eu copiar aquilo que eu já digitei uma vez e não quero digitar de novo. Então, a soma lá, igual, aí eu vou clicar na célula A1, colocar o sinal de mais e clicar na célula 2, ok? E eu vou ter a soma realizada lá, ok? Vou centralizar novamente aqui só para valer a regra, né, de deixar tudo formatadinho, beleza? Muito bom. Agora eu posso, sinal de igual, todo cálculo em Excel começa com sinal de igual, tá? Todos, sem exceção. Seja função, seja conta, o que você for fazer de cálculo, sempre com sinal igual. Ao invés de clicar agora, ó, eu vou andar até a célula que eu quero, vou colocar um sinal, sinal de subtração aqui, e vou na outra célula. Olha lá, ele calculou menos 10, ok? 20, não é? Porque eu coloquei 10 menos 20, menos 10, perfeito? Ele vai continuar fazendo a conta. Se eu quiser fazer multiplicação, igual 10 vezes, né, que é o sinal de asterisco, a outra célula que eu quero. Então, ele fez vezes. Se eu quiser fazer dividir, não é? Se eu estiver fazendo uma conta de divisão, eu vou repetir com a barra, ok? E ele vai calcular aqui o 10 dividido por 20, ok? Se eu quiser fazer uma conta de percentual, eu posso simplesmente pegar um número e multiplicar ele, ó, por um percentual, colocando um percentual dentro da célula, perfeito? Eu estarei calculando um percentual. Como eu posso digitar percentual numa célula, ok? Ó, vamos centralizar aqui essa coluna toda também. E eu posso vir aqui, ó, pegar o mesmo 10 e multiplicar ele pela célula onde eu coloquei um percentual.
e ele vai calcular o meu percentual, perfeito? Aqui, ó, onde eu coloquei 20%, por que eu costumo usar sempre não o cálculo dentro da célula, e sim fora da célula? Porque se eu quiser mudar o percentual, ele já faz a conta aqui automática, tá vendo? Se eu colocar 50%, veja que como a fórmula está formatada para porcentagem, uma vez que eu digitei, né, porcentagem nela, ela está formatada para porcentagem. Eu nem precisei utilizar o estilo de porcentagem lá, tá bem? E qualquer número que eu digitar, eu não preciso mais colocar a porcentagem. Qualquer número que eu digitar, ele vai calcular sozinho, ok? E aqui, ó, a mesma coisa. Eu vou fazer agora potenciação. Então, se eu fizer o 10 com o chapeuzinho, né, ó, como é um acento, ele só vai aparecer na hora que eu colocar a outra célula, tá? Então, ó, perdão, fiz errado aqui, vou voltar aqui, vou colocar o chapeuzinho e vou na outra célula. Ele não está indo, peraí. Igual, chapeuzinho. Eu precisei dar um espaço aqui, ele não estava indo. Pode ser que isso aconteça, tá? Mas normalmente ele vai. Não entendi aqui muito bem, mas beleza. Sim, dando um espaçozinho, usando o espaço para aparecer o sinal, ele foi. Eu estou elevando 10 a 20ª. Ok? Então ele vai aparecer aí um número absurdo. Agora, se eu quiser colocar uma potência 2, por exemplo, eu vou apenas levar 10, dar o espaçozinho, aqui a potência que ele vai elevar 10 sobre 10. 10 elevado a ok, e ele está elevando a 20. Então dá esse número aqui, perfeito? Basicamente, galera, esses são os sinais, não é assim, de contas, óbvio, não é? Por exemplo, eu vou fazer uma conta aqui de um número, por exemplo, aqui, eu quero fazer essa potenciação, ó, eu vou pegar 10 elevado à segunda potência mais 20, por exemplo, né? Eu peguei o 20 que está na célula B1. Eu vou dar um OK, ele vai funcionar sem parênteses aqui, ó. Por quê? Porque ele está seguindo a lógica matemática. Primeiro potenciação, depois a soma, ok? Agora, se eu quero que faça a soma, ó, aqui na barra de fórmulas eu estou mostrando. O que eu tenho? Eu tenho que colocar entre parênteses a soma. Ou seja, aquilo que está em parênteses, ele resolve primeiro. Depois ele resolve a potenciação, ok? O número ficou grande aqui, mas vamos fazer o mesmo exemplo utilizando porcentagem, ó. Eu vou pegar 10 e vou multiplicar por 20%. Só que eu vou somar também com 200, por exemplo, ok? Então, ele calculou 10 vezes 20% mais 200. Seguiu a lógica matemática. Primeiro, ele fez a multiplicação, depois a soma. Se eu quiser que ele faça a soma primeiro, eu tenho que colocar entre parênteses, ok? Então, o que ele fez? Ele pegou o conteúdo da célula D5, ó, que é 20%, mais o conteúdo da célula C3, que é 200, não é? E somou, multiplicou pelo conteúdo da célula A5, perfeito? Que é 20. Por isso deu esse número aqui. Não estou levando em conta aqui, é óbvio que eu não posso fazer isso aqui matematicamente, né? Somar uma porcentagem com um número é um cálculo meio estranho. Mas eu estou dizendo assim, como você tem que pensar, né? Tem que pensar como você pensa na matemática, para que ele possa entender o que você está fazendo, perfeito? Então, dito isso, os cálculos simples nós vamos começar a aprender, perfeito? Vamos fazer exemplos para frente para ficar mais bem
assimilado a questão, ok? Então falamos aqui da soma, falamos aqui da subtração, da divisão e da multiplicação. Aqui está errado, né? O sinal aqui na divisão é uma barrinha, né? E não vezes, né? Eu estou dividindo, ok? Só corrigir aqui. O material não está... Na hora que eu fiz eu não prestei atenção. Quando eu estiver multiplicando percentual, ou por um valor, ou por uma célula, assim como a exponenciação, ok? Ou por um valor, ou por uma célula, conforme os exemplos que dei ali, ok? Perfeito. Tendo aprendido o mais básico, a gente pode começar a falar de referências. Antes de falar de referências, se eu retornar aqui um pouquinho, para que a gente possa... Vamos falar um pouco ainda sobre operadores igual, diferente, não é? Igualdade, maior que, menor igual, diferente de, ok? Só mostrar isso aqui um pouco na nossa planilha. Então, por exemplo, eu posso querer colocar lá uma igualdade, né? Ó, 10 igual a 20. Ele vai dizer que não, certo? Eu posso colocar que 10 é menor que 20. Ele vai dizer que sim, ok? E assim sucessivamente. Se eu dizer que 10 é menor igual que 20, ele vai dar até um probleminha aqui, certo? Vai dizer que é. Se eu disser que 10 é diferente de 20, ele vai dizer que sim, ok? Então, as igualdades também, como vimos aqui, mostrando nos operadores, nos servirão mais adiante, quando estivermos construindo funções, tá bem? E servem em algum caso de matemática também, beleza? Bom, agora temos que aprender uma coisa sobre referências relativas e absolutas em Excel, ok? O que vem a ser isso, tá? Vamos construir uma nova planilha aqui, tá bem? Vamos pegar aqui a nossa planilha e vamos para a terceira aqui, ó. Vou colocar aqui referências. Aqui, ó, eu vou fazer um quadrinho. Vou colocar 10%, colocar 20% e 30%. E aqui eu vou colocar o número 10, 20 e o número 30, sem percentual, ok? Vou selecionar tudo isso aqui, centralizar tudo, só para a gente fazer conta. Então é simples, não é? Se eu quero multiplicar o 10 por 10%, eu vou caminhando ou clicando nas células uma vez a outra e vou calculando, ok? Agora, e se eu quiser que essa conta se repita para as outras células? Se eu der um copiar aqui, ó, e colar, não vai funcionar, ó. Por quê? Porque ele, quando eu clico aqui, ó, ele me mostra as células que ele está buscando. Ele está pegando a célula aqui, ó, onde está o 1, a B2. E aqui, ó, ele está pegando a célula C3. Por que ele faz isso? Porque ele não entende, não é, o que você fez. Você simplesmente mandou copiar uma fórmula de uma célula anterior por uma célula superior. Foi isso que ele fez. Quando você copia aqui, você joga para cá, colando, ele copiou essa célula anterior pela superior. E assim sucessivamente. Se eu simplesmente arrastar aqui para ele copiar, ele copiou. Só que ele copiou essa por essa, ok? Quando eu quero fazer uma referência absoluta, a primeira coisa que eu tenho que fazer, por exemplo, ó, é dar um clique aqui, ó, naquilo que eu quero prender. Um clique não, um F4. Então eu quero prender o 10. Eu dou um F4. No 10, ó lá, ele vai prender a coluna, o cifrão. O primeiro cifrão, aqui na barra de fórmulas, é no A,
ele prende a coluna. O segundo cifrão, ele prende a célula, ok? Quando eu arrasto agora, o que acontece? O cálculo fica correto. Por quê? Porque ele prendeu, ok, a coluna e prendeu a célula, né? Essa célula é uma referência absoluta. Ela passa a ser uma referência absoluta para essa conta e para essa conta, por causa do F4 que eu dei no A2, perfeito? Isso parece simples, mas durante os cálculos isso vai ficando bem complicado, tá? Por isso que eu estou indo aqui bem devagar, para a gente conseguir entender muito bem essa parte, tá bom? Agora, eu posso prender, por exemplo, outro, né, só a célula ou só a coluna também, que passa a ser uma referência relativa. Por quê? Porque se eu trouxer, copiando agora para baixo, ó, ele vai servir, ok? Por quê? Porque eu prendi o 10 com 10%, não é isso? Só que serviu? Não, não serviu, não é? Ó, porque agora, que conta que ele está fazendo? Ó, ele está pegando o 10 vezes o 1. Né? Nada a ver, ele está trazendo aqui um valor absoluto, não, o 20 vezes o 1, é isso? Ó, ele está fazendo uma conta doida, deixa eu ver, o A2, não, o 10 vezes o 1, vezes o B2. Ou seja, eu não consigo ir descendo a fórmula desse jeito. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu teria que prender a célula, a segunda célula, como uma referência absoluta, e eu teria que prender apenas a coluna aqui nesse caso. Então, eu vou dar outro F4, ele prendeu a linha, eu não quero, vou prender a coluna lá, o cifrão ficou antes do A. Quando eu faço isso, e eu estou prendendo a célula 10% como referência absoluta, ou seja, ela vai valer para todas as linhas, e apenas aqui eu estou prendendo a coluna, que vai valer também para todas as linhas, ó. Quando eu faço isso, aí sim, ele calcula 10%, calcula 10%, ok? Muito bom, eu prendi a coluna e prendi as células, ok? Se eu caminhar aqui para o lado, funciona? Não, ele não vai multiplicar por 20%, porque eu prendi lá, ó. Então aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que prender a linha apenas, e não a célula toda. Então, eu vou dar um outro F4 e agora sim eu prendi a linha, ok? Nesse caso aqui, ó. E ele vai funcionar para cima e para baixo e vai funcionar também para o lado, ó. Tá vendo? Eu prendi, então, primeiro como referência absoluta, para fazer uma única linha, ele serviu. E aqui também, mas para fazer as demais colunas e linhas não serviu. Então, eu vou mudando a referência, prendendo coluna e linha. Então, aqui eu prendi essa coluna, quando eu fiz essa fórmula, não é? Com o cifrão antes do A na coluna e com o cifrão antes do 1 na linha. Perfeito? Então, dessa forma, eu prendo todas as células. Ó, eu posso ir para o lado ou para baixo, que eu sempre estarei calculando o percentual aqui, ó, daqui, ok? Esse percentual é daqui e daqui, e esse daqui e daqui, ok? Então, isso é referência relativa absoluta. Gente, isso parece ser simples, mas prestem atenção o que é referência absoluta e o que é referência simples, ok? Então, ó, se eu colocar um 50 aqui e eu quiser tirar 30%, né, desse 50, eu vou multiplicar pela célula onde está escrito 30%, beleza? Mas se eu quiser arrastar aqui para o lado, ele não entendeu nada. Então, eu preciso utilizar essas técnicas de prender a célula, ou a linha, ou a coluna, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu prender os 30%, é uma referência absoluta. Então, ele sempre calculará o número anterior aqui, ó, né? Aqui eu estou com 50 por 30, aqui eu estou com 15 por 30, e aqui eu estou com 4,5 por 30, tá?
Se eu quiser prender o 50, então eu dou um F4 apenas, e ele vai prender os 50 para todas as células. Se eu quiser prender apenas os 50 e utilizar a linha lá em cima, então eu não vou prender, nesse caso aqui, a referência absoluta. Eu vou prender somente a linha, ó lá, e ele vai calcular somente a linha, perfeito? Ó. Ele está calculando 50 por uma linha que não existe lá, não é? Porque aqui, na verdade, teria que ser B1, ok? Ó? Porque é o endereço de onde está o 10%, ó. E aí sim eu consigo fazer 10% de 50, 20% de 50 e 30% de 50. Parece simples, prestem atenção, porque vamos utilizar muito essa questão de referência absoluta, tá? Que é prender uma célula, ou prender uma linha, ou prender uma coluna, perfeito? Muito bom, parece simples, tá tudo aqui, ó, explicado, né? Ó, referências relativas e absolutas. No primeiro caso aqui, na figura da esquerda, estamos prendendo uma referência absoluta. Aqui nos outros casos, ó, estamos prendendo relativa, ok? Estamos fazendo uma referência relativa. No primeiro caso aqui, prendendo a coluna, e no segundo caso, prendendo a linha, perfeito? Isso é importante, tá bom? Ó, mais um exemplo aqui, né? Ó, nesse caso, estamos prendendo aqui, ó, conforme o nosso exemplo. Ó. Prendemos aqui, então, a região da barra de fórmula aqui, ele mostra o que é o 40. O 40 é o 200 vezes o 20%. Eu prendi a coluna, coluna A, né? E prendi aqui a linha 2, perfeito? Que é a linha onde está o percentual, ó, a linha 2. E aí eu vou conseguir fazer o cálculo por referência, tá bom? Referência de célula, não é? Parece muito complicado, mas também não é. É só treinar, tá bom, gente? E aí sim, ó, nós vamos começar a falar, então, em funções, tá bem? Mas isso a gente faz na próxima aula. Até aqui, agradeço, muito obrigado.